Pode se assentar, irmãos. Nós vamos ter agora a nossa mensagem. Responsável pela mensagem dessa noite é o irmão Rubiano. Já deu até calor no rapaz, ó. Frio desse. Mas é assim mesmo, irmãos. Hoje o irmão Rubiano vai trazer a mensagem. Peço que você esteja em atitude de oração. Ah, mas não é o pastor, Deus usa quem Ele quer. Lembra disso. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Nós só precisamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. Então vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite. Quando a gente sobe aqui, irmão, dá calor. A gente treme. E eu estava pedindo a Deus graça desde a semana passada. O pastor falou que vai pegar a primeira mensagem sobre família. Não é? Ele passou o tema. E eu pedi a Deus graça, misericórdia. E hoje foi o dia inteiro orando, pedindo a Deus que Deus nos abençoe, meu irmão. Tá bom? Só reforçando aí, meu irmão, gincana. O ano passado foi uma bênção, não é? Temos tempos maravilhosos. Esse ano não vai ser diferente, tá bom? A gente pede a sua ajuda, meu irmão. Vamos estar aqui no sábado, se alegrando aí. Ontem tivemos uma brincadeira bem inusitada, viu? Aquelas bolinhas lá dá trabalho, viu? Ô, bolinha, misericórdia. E Deus dê sabedoria, né? Meu irmão André tem se prontificado a estar fazendo todo ano, né, esse trabalho aí com as famílias. Que Deus dê graça à sua serva. E uma coisa, irmão. Aqui, aquilo que o pastor falou sobre os cultos de oração, né? Ouça a voz do seu pastor, meu querido, tá? Por que, irmão Rubiano? Porque ele só quer o bem para você, tá bom? É isso que ele quer, somente o bem. Pedir aos irmãos, mais delonga, abra aí a sua Bíblia. Josué. Josué 24. À medida que você achar, se coloque em pé, por favor, para a gente fazer a leitura. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema da mensagem nesta noite, meu irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te pedimos neste momento, clamamos ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Ó Pai, assim como o Senhor falou o meu coração, fala o coração do teu povo nesta noite. Fala o coração dos teus filhos, ó Pai. Os que estão aqui no templo, os que estão em casa da mesma forma. Pedimos ao Senhor, fala a cada coração. Pedimos mais uma vez, ó Deus, pela vida do teu servo, o irmão Djalma, sua saúde. Restabelece, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Aqueles do acidente, da mesma forma. Os que fizeram, já passaram por cirurgia. Os que vão passar ainda, os que estão em recuperação. Vai de encontro, Senhor, abençoa. Mais uma vez clamamos ao Senhor também, pela vida do irmão Francisco, ó Deus, cuida dele, cuida da sua saúde. Pela vida do Lucas, ó Deus, da mesma forma, cuida da saúde dele, ó Pai. Que amanhã ele possa acordar bem. Também pedimos pela saúde do teu servo, pastor Valdir. Cuida dele e toda a sua casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
O capítulo 24 de Josué descreve um momento decisivo na história de Israel. O povo já estava estabelecido na terra prometida, desfrutando ali das bênçãos do Senhor, não é? E também ali estava cercado por influências pagãs e costumes, idolatrias. Era um tempo, irmão, de realmente de o povo fazer uma escolha. E ali Josué já era um homem idoso, um homem de idade ali avançada, mas Josué também consciente de que a sua vida já estava chegando ao fim. Ele reúne todo o povo, não é? Ele chama todo o povo para si. Se você ler os versículos anteriores, e Josué vai dizer, olha, vocês têm que tomarem aí uma decisão. O que vocês querem para a vida de vocês, não é? Então Josué ali chama o povo, lembra do povo de tudo aquilo que Deus fez, irmãos. Vai ficar um pouquinho melhor, porque como eu gosto de andar um pouquinho. E Josué chama ali o povo, fala do que Deus tinha feito, do que Deus tinha realizado lá atrás, lá no tempo do povo escravo ainda no Egito. Josué só estava lembrando o povo, olha, vocês sabem muito bem como Deus agiu, como Deus trabalhou, como Deus livrou todos nós naquele período onde nós estávamos presos. Mas naquele momento também, meus irmãos, Josué não apenas pregou ao povo, ele tomou uma decisão pessoal e familiar. Qual, irmão Rubiano? O versículo 16, o finalzinho que a gente acabou de ler, irmão. Josué diz para o povo, olha, você escolhe quem vocês querem servir. Vocês tomam a decisão de vocês, porém eu. Josué estava dizendo, eu, Josué, eu vou liderar, eu vou levar a minha família a servir ao Senhor. Essa não foi apenas uma frase bonita, irmão. Foi uma declaração de compromisso, liderança e responsabilidade espiritual dentro do lar. Essa foi a decisão de Josué. Essa foi realmente a declaração que ele fez para o povo. Ele estava dizendo, eu vou tomar a liderança da minha família e vou conduzir a minha família dentro da vontade, dentro do querer do Senhor. Irmãos aqui presentes, você em casa, meu querido, a mesma forma, você pai, você mãe, não é? Você é a liderança da sua casa. Você deve realmente tomar aí a liderança. Hoje vivemos em tempos, irmãos, semelhantes, não é? Lares sendo atacados por valores, sendo confundidos e famílias sendo afetadas. Quero que você preste bem atenção nessa frase. Uma casa não serve ao Senhor, uma casa que não serve ao Senhor, aliás, uma casa não serve ao Senhor por acaso, serve ao Senhor por decisão. Vou repetir. Uma casa não serve ao Senhor por acaso, serve ao Senhor por decisão. Portanto, em primeiro lugar, irmão, servir ao Senhor é uma escolha consciente. Eu decido. Eu tomo realmente consciência de que eu tenho que servir ao Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ter consciência disso. Servir ao Senhor é ter escolha. É escolher servir a Deus. Foi o que Josué falou no versículo 15. Ele disse que ia servir ao Senhor. Josué, irmão, ensina que servir a Deus não é no automático.
É uma decisão. A gente não serve a Deus por automático, não. Agora vai acontecer assim, não, meu irmão. É você decidir se você realmente quer servir a Deus ou não. Deus sempre coloca, irmão, diante de nós a escolha de servir. É Deus que coloca, meu irmão. Deus sempre dá oportunidade para as pessoas. Foi aqui que o Josué falou para essa nação. Vocês hoje vão escolher. E Deus sempre coloca a decisão na família, no lar, na casa, diante do pai, diante da mãe. Olha aí, coloca aí para mim, por favor, Ricardo. Por favor, esse texto eu quero ler com você, meu irmão. Deuteronômio 30, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 30, 19. E o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o finalzinho, escolhe, pois, a vida, para que vivais, e a tua descendência. É escolha, meu irmão. É você, pai, é você, mãe, que escolhe. Você tem que ter consciência disso. Deus dá realmente escolha para a vida do povo, para a vida da nação. Irmão, escolha servir a Deus. Aí você pode se perguntar, por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu irmão? Servir a Deus. Sabe por que nós temos que escolher servir ao Senhor? Porque quando a gente escolhe servir a Deus, irmão, a gente realmente tem consciência de que Deus está do nosso lado. É por isso que nós temos que escolher, é por isso que Deus colocou diante do povo, escolha. Vocês escolhem a bênção. Se você escolher a bênção, vocês vão ter vida, você e a sua descendência. E se não escolher, irmão Rubiano, meu querido, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Toda a família precisa decidir. Toda a família precisa decidir quem governa o seu lar. Quem que governa o seu lar, meu irmão? Se for Deus, você tem as bênçãos do Senhor. É você que escolhe, pai. É você que escolhe, mãe. A decisão é sua, Deus colocou diante diante de você, pai, você, mãe. Vocês são os líderes dos lares. Você que tem que escolher realmente, ter consciência que deve levar a sua família a servir ao Senhor. Meu irmão, desculpe eu dizer, mas hoje é triste a realidade das famílias cristãs. Há uma realidade aí fora, meu irmão, que a gente tem observado, que a gente tem visto, que a internet tem mostrado, irmão, muitos lares cristãos destruídos. Por falta de quê, irmão Rubiano? Sabe falta de quê, meu irmão? Isso aqui, irmão, um tempo atrás, há uns 20, 30 anos atrás, existia algo que era feito dentro do lar, o culto doméstico. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É reunir a família, é orar, é dizer para os filhos, é dizer para a esposa, é dizer para você mesmo, homem, líder da casa, porque a liderança Deus foi dada a você, meu irmão. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Levar a minha família a ter consciência de quem Deus é e como Deus agiu, irmão. É por isso que tem muitos lares destruídos, meu amado. Falta de culto doméstico. Quem que governa o seu lar, meu irmão? Se for a palavra de Deus, continue. Agora, se for as influências do mundo, meu amado, é só miséria. É só miséria. Preste bem atenção nessa segunda questão aqui, meu irmão. Escute bem essa frase. Adiar a escolha é, na prática, escolher contra Deus. Adiar a escolha é, na prática, escolher contra o Senhor. Eu vou pedir para o irmão Ricardo, a irmã Andréa está ali atrás nos ajudando,
Coloca aí para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis, 18, versículo 21. Olha que o profeta Elias vai dizer para o povo, meu irmão. Preste bem atenção nesse texto aí, você vai entender o porquê desta frase. Primeiro Reis 18, 21. Pedir aos irmãos que nos ajudem aí, por favor. Colocou? Tá achando lá. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal seguiu, porém nada lhe respondeu o povo. Sabe o que Elias estava dizendo? O que vocês estão pensando? Vocês escolhem realmente aí se vai servir a Deus ou não, meu amado. E Elias estava dizendo, vocês não podem adiar isso até quando? Vocês vão ficar pensando se é Deus, serve a Deus. Escolher, irmão, adiar, escolha aí na prática, escolher contra Deus. Era que Elias estava dizendo, vocês vão querer rejeitar o Senhor e servir a Baal? Elias confronta o povo que vivia dividido entre Deus e Baal, meu irmão. Meu irmão, meu querido, pai presente, mãe presente, leve a sua família a ter consciência de que servir a Deus é melhor, meu irmão. Leve a sua família realmente a buscar ao Senhor. Escute, meu irmão, ainda. Deus não aceita neutralidade espiritual. O que é isso, irmão Biano? Deus quer que você decida. Ou Deus ou o mundo. Ou Deus ou as coisas deste mundo. Deus não quer que nós vivamos na neutralidade, não. Deus quer que a gente tome uma decisão. E toda decisão deve ser com consciência, meu irmão. Escolha servir ao Senhor. Uma casa espiritualmente neutra acaba se tornando espiritualmente fraca. Ah, não. Depois eu decido. Ah, não, eu vou ver. Amanhã eu vejo como é que eu faço. Não. Você é responsável, pai. Você é responsável, mãe. Você, vó, que muitas vezes fica com seu neto, você também é responsável. Decida. Mostre. Ensine. Ensine o seu filho. Quem não decide servir a Deus, decide viver sem proteção de Deus. Quem não decide, quem deixa para depois, quem está procrastinando, procrastinação é adiar, amanhã eu faço, amanhã eu tomo a minha decisão, amanhã eu levo a sua família. Não, meu irmão, hoje. Depois de declarar que servir a Deus é uma escolha consciente, Josué faz algo ainda mais profundo. Ele assume a responsabilidade espiritual do seu lar. Depois de ele ter consciência, depois dele realmente mostrar para ali o povo que ele queria fazer isso, ele toma uma responsabilidade que levar a sua família a buscar ao Senhor. Portanto, em segundo lugar, irmão, servir ao Senhor começa com liderança espiritual no lar. Eu e a minha casa, tudo vai estar preso lá no texto, tá? Josué não falou apenas por si. Ele assumiu a liderança espiritual da sua família. Ele estava dizendo, eu vou ser responsável, eu tomei já a minha decisão, eu vou levar a minha família a servir ao Senhor. Mãe presente, pai presente, você deve fazer isso. Você quer a sua família bem estruturada, você quer a sua família firmada na rocha, você quer a sua família, quando vier os tempestades, os vendavais da vida, firme,
inabalável, leve a sua família a buscar a Deus espiritualmente, meu irmão. Como, irmão Rubiano? Volto, meu querido. Volto a dizer, comece com práticas simples. Culto no lar, culto familiar, estudo da palavra, meu irmão. Abra aí comigo, eu gosto desse texto. Sabe, meu irmão? Mateus 7. Como eu gosto desse texto, meu irmão. Como eu gosto. Vou olhar até para o 24, é Mateus 7. O versículo é o 24. Olha o que Jesus está dizendo, meu irmão. Eu quero minha família bem estruturada espiritualmente. Como é que eu faço isso, irmão Rubiano? Princípios da palavra de Deus. Versículo 24 diz assim, 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o versículo 25 diz, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, meu irmão, porque estava firmada na rocha, porque estava estruturada, porque era uma família espiritualmente estruturada numa rocha, meu irmão. A gente quer uma família bem estruturada, meu irmão, eu quero dizer para você, vai exigir muito da sua vida, vai exigir muito de você, meu irmão, vai exigir muito de você, minha irmã. Como, irmão Rubiano? Eu sei, meu amado, você às vezes trabalha de 8 a 9 horas e alguns há um pouco mais, até 12 horas de trabalho, mas isso, irmão, preste bem atenção em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você chega muito cansado. Muitas vezes é uma estafa, não é? Que a gente trabalha tanto, que a gente não tem nem vontade sequer nem tomar um banho. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe de ler a palavra de Deus com seus filhos. Não deixe, meu amado. Eu sei que muitas vezes a canseira é grande. Tem dias que a gente não tem vontade de nada. Tem dias que a gente tem vontade de ficar quietinho no nosso canto. Mas, irmão, quanto que vale a sua família? Quanto que vale os seus filhos? Quanto? Ele é importante, então vista a tempo. Vai exigir de você, meu irmão. Vai exigir de você, minha irmã. Vai exigir você do outro lado também. Invista tempo nos seus filhos. Filhos bem estruturados, irmão, são filhos que resistem aos vendavais da vida. São filhos que suportam. São filhos que suportam. Josué tomou aí a decisão de liderar a sua casa. Deus estabelece líderes espirituais dentro da família. Gênesis 18:19 diz, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa. Deus escolheu Abraão porque ele ensinaria seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. O lar, irmão, preste bem atenção nisso aqui, meu querido. O lar é o primeiro campo missionário na sua vida. É seu filho, meu irmão. É seu filho, minha irmã. Que você tem que ir ali realmente pregar a palavra de Deus. É o seu filho. Você começa, pai, mãe, vó, com o seu filho ensinando a palavra de Deus. É lá que você deve realmente ensinar as histórias bíblicas, irmão. É ali na sua casa que você deve realmente mostrar a importância do filho obedecer ao Senhor. Pais e mães responsáveis não podem terceirizar a fé dos filhos para a igreja, meu irmão. Não é dever da igreja ensinar. Não. Você está equivocado. Começa na sua casa. É você que é o responsável. E aqui na igreja, irmão Rubiano, tem as professoras, louvado seja Deus. Que as professoras têm aqui no domingo.
Uma outra coisa, meu irmão. Eu estava em casa outro dia orando, falando com Deus. Vamos orar, meus irmãos. Por isso que é importante você estar aqui na quarta-feira. Só tem 2 professoras para as crianças na parte da noite. Tem 2 professoras só. Quem é? Quando você não vê a irmã Tânia e a irmã Kelly. Irmão, vamos orar para que Deus levante outras pessoas. Essas irmãs têm se desdobrado, meu querido. E de manhã é somente a irmã Sandra, viu? Escola dominical, somente a irmã Sandra. Vamos orar, meu irmão. Agora, muitas vezes, como eu coloquei aqui na mensagem, nós estamos querendo terceirizar a fé dos nossos filhos para a igreja. Não é tarefa da igreja, não, meu irmão. É você em casa, pai. É você em casa, mãe. É você em casa, vovô. É você em casa. Você tem a responsabilidade de ensinar a fé que você tem aos seus filhos. Lembra lá de Deuteronômio, só não vou lembrar agora o capítulo direitinho, diz lá que o pai, né, ainda colocar a figura masculina com responsabilidade maior, que ensina seu filho assentado, deitado, ou seja, na hora que vai dormir, e caminhando. Como é que o filho vai conhecer a Deus se não vê o pai lendo a Bíblia? Como é que o filho vai querer conhecer e ter fé nesse Deus se não vê o pai orando, acreditando que Deus pode mudar? Como é que o filho vai ver isso? Ele precisa ver isso na vida do pai e da mãe. A família é construída por exemplos de fé, não apenas de palavra, meu irmão. Falar é muito fácil. Falar, é moleza, não é? Agora o filho está olhando assim, ó. Quero ver agora como é que meu pai vai sair deste problema. Quero ver como minha mãe vai resolver este problema. Quero só ver. Ele fala de Deus, ele fica dizendo para as pessoas, mas agora aconteceu aqui em casa, aí eu quero. A sua fé, meu irmão, minha irmã, meu querido, vai levar o seu filho a acreditar, não, meu pai é diferente. A minha mãe é diferente. Passamos por este problema e realmente ele mostrou confiança e fé em Deus. Meu irmão, a gente deve realmente moldar as vidas dos nossos filhos, o caráter do nosso filho, não só com palavras, mas com atitude de fé. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui tem tudo, mas cadê o cordeiro, pai? Deus proverá para si. Amém ou não? Deus proverá para si, filho. Abraão estava dizendo, olha, eu creio, eu confio que Deus vai realmente mostrar. E os dois dizem lá o texto que eles caminharam, irmão. Eles foram até o lugar onde Deus tinha designado que Abraão oferecesse ali seu filho em holocausto. Sabe o que Abraão mostrou ali? A sua fé firme e confiante em Deus. E quando Abraão estava para estender o cutelo sobre o menino, Deus disse, não faça isso. Eis aí o cordeiro. Fé, irmão. Abraão não só disse com palavra, não. Ele mostrou realmente na prática. Provérbios 22:6 diz assim, ensina o menino no caminho em que ele deve e andar, quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine, pai. Ensine, mãe. Ensine. O ensino bíblico, irmão, não é apenas verbal, é prática. É mostrar com atitudes. É mostrar que realmente você é uma pessoa que lidera espiritualmente a sua casa.
É como eu já disse atrás, mas eu quero só ler para você. Se os filhos não veem o pai orando, lendo, tendo um compromisso com Deus em casa, irmão, isso se torna isso não vai levar os seus filhos a fazer a mesma coisa. Se os meninos não veem você fazendo isso, faça, meu. Faça para que Deus conceda a graça ao seu filho. Eu vou pular um pedaço aqui, irmão, porque o nosso tempo ali é cruel. Terceiro, depois da escolha, Josué escolhe conscientemente. Josué também lidera a sua casa. Agora vem a prática diária. Servir ao Senhor precisa ser vivido todos os dias. Portanto, em terceiro lugar, servir ao Senhor, irmão, exige compromisso diário. Josué não estava fazendo uma promessa emocional. Quando Josué disse para o povo, eu escolhi servir ao Senhor, ele não estava mostrando para o povo nem para a sua casa que era algo emocional, não. Ele estava tomando a decisão de que isso ele ia fazer diariamente na sua vida. Ele estabeleceu isso, irmão. Ele estabeleceu um estilo de vida. Qual era o estilo? Levar a sua família a ter consciência de quem era Deus, levar a sua família e liderar a sua família espiritualmente. E agora ele realmente leva a família a fazer isso todos os dias. Servir ao Senhor envolve, irmão, fidelidade contínua. Eu busco a Deus hoje, mas amanhã também tenho que buscar ao Senhor. E depois tenho que continuar buscando ao Senhor. É fidelidade, irmão. É todo dia. É levar os meus filhos a entender isso. Não foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus 6:33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, irmão, Jesus estava ensinando ali um estilo de vida, meu amado. É buscar a Deus em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã. É buscar a Deus em primeiro lugar. Isso deve ser o meu estilo de vida. Tudo que eu vou fazer, toda decisão que eu vou tomar, primeiro buscar ao Senhor. Está exigindo isso da gente, irmão, hoje em dia. Exige muito, meu irmão. E os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. A palavra de Deus já fala isso, meu amado. Está exigindo muito do pai e da mãe. Levar os seus filhos a buscar ao Senhor. Como tem sido difícil, meu irmão. Como tem sido difícil. Você parece que tem que inventar algo novo todo dia. Para levar esses meninos, essas meninas, esses jovens a estar na presença de Deus. Irmão, isso exige fidelidade e compromisso com o Senhor. Pai, você é pai. Você é o líder da sua casa. Você é mãe. Eu sempre falo isso. Quando eu saio para trabalhar, quem fica cuidando da casa e com os meninos é a Kelly. Enquanto eu estou fora, ela está ensinando. Exige isso também da mãe, isso não é só responsabilidade do pai também não, meu amado. Tudo bem que Deus deu a liderança ao homem, mas é dever da mãe também ensinar. Jesus ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar das nossas prioridades, meu irmão. Uma família precisa priorizar a Deus em primeiro lugar. Eu não posso priorizar meu filho em primeiro lugar, não. Eu não posso priorizar minha esposa em primeiro lugar, não.
Eu não posso priorizar o meu trabalho em primeiro lugar, não. Não. E é o que, irmão Rubiano? É Deus, meu amado. A minha prioridade deve ser Deus. A sua prioridade deve ser Deus. Famílias que priorizam Deus, preste bem atenção nisso, experimentam bênçãos espirituais e emocionais. Famílias que priorizam Deus experimentam bênçãos espirituais e emocionais. Por que isso acontece? Porque você decidiu ser fiel ao Senhor. A gente vê hoje a humanidade, família desestruturada, espiritualmente e emocionalmente. Aí você vai conversar com as pessoas, aí você vai ter um diálogo com essas pessoas, aí você começa a saber qual é a prioridade delas. Converse meia hora com qualquer pessoa que está sofrendo algum desses tipos de emoções aí, a autoestima baixa. Você vai ver que a prioridade dela não é Deus. E é o que, irmão Roberto? Muitas vezes é um trabalho. Não estou dizendo, não estou fazendo apologia que você não deve trabalhar. Lógico que você deve trabalhar. Lógico que você deve alcançar e almejar algo melhor para a sua família. Mas você começa a conversar com a pessoa, não. O foco dela é o quê? A prioridade dela é o que é o meu trabalho. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que me profissionalizar. Perfeito, meu irmão. É isso mesmo. O mercado hoje não dá para os bons. Não é para os bons, é para os melhores. Se você não for melhor naquilo que você faz, meu irmão, você vai ficar para trás. Se você não se profissionalizar todo dia melhorando, vai chegar um melhor que você vai ficar para trás, meu irmão. Não tem lugar para o bom, só tem lugar para o melhor no mundo, no mercado de trabalho hoje em dia, só tem melhor, só tem lugar para o melhor e não para o bom. O bom fica. Um profissional na área da mecânica, meu irmão, hoje em dia os carros que estão saindo aí hoje é carro elétrico e tantas outras coisas. Se o mecânico não estudar, não aprimorar, meu irmão, hoje, rapidinho, estou quase chegando no final. Eu sempre gosto de fazer isso. Depois do almoço, no domingo à tarde, eu vou para minha cama e eu apago. Eu vou dormir. Eu gosto de dormir depois do almoço nos domingos. Aí eu acordei, aí o João estava falando que ele tinha conversado com o tio dele, o esposo da Karina, que esses dias ele trabalhou comigo lá na oficina também e fizemos alguns outros serviços fora. Ele estava dizendo para o tio dele que estava trabalhando comigo de mecânica. Aí o tio dele falou, é uma profissão boa, só que você deve se aprimorar, estudar, não é? Aí o Marco, acho que estava falando para ele de um carro mais antigo. Os carros mais antigos eram o quê? Carburado, carburador, né? Tinha muito disso. Fusca, Chevette, Marajó, Corcel. Antigamente eram os carburador, né? Os carros tinham essa era a mecânica. E hoje, de 95, acho que foram os primeiros carros que saiu injeção, já não são mais carburador. Já é o quê? Injeção eletrônica, não é? De 95 vem aí um pouquinho mais, e como eu disse, hoje já existe o carro elétrico, que não tem mais nem mais essas coisas aí de injeção, é outros tipos de coisa. Que daqui a uns anos, se a gente não estudar, essa mecânica antiga aí já vai ficar para trás. Aí o João estava falando disso, né? E o que isso quer dizer, irmão? Se você não se aprimorar todo dia, meu querido, você vai ficar para trás. E na vida espiritual, irmão Rubiano, é a mesma coisa, meu irmão. Estudar a palavra de Deus é fundamental. Exige isso de você, compromisso com a palavra. Sabe por quê, meu irmão? Preste bem atenção. Se você não estudar a palavra de Deus afinco, você vai encontrar pessoas que vai te enganar.
Você vai encontrar pessoas que vão dizer coisas que a Bíblia não está dizendo e você vai acreditar. Ou seja, como dizia a gente, lá no Pernambuco, vai comer gato por lebre. Você vai, irmão, acreditar em coisas que não devia. Então, pai, mãe, exige de você realmente buscar mais. A presença de Deus, irmão, no lar, traz proteção espiritual. É a presença de Deus. É Deus agindo através do pai e da mãe. É Deus agindo através de você, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se Deus não tiver, irmão, na sua casa, na sua família, se Deus não tiver, é em vão. Por isso, precisa, irmão, que é bênção de Deus, que é a proteção de Deus na sua casa, coloque Deus na sua família. Sem Deus, qualquer estrutura familiar fica vulnerável. E vamos por último. Quarto e último. Mas não basta decidir começar. É preciso permanecer firme, mesmo quando surgem os desafios. Josué começou tendo consciência de quem era Deus. Depois ele tomou a liderança espiritual da sua casa. Depois ele diz para o povo que exigia realmente fazer a vontade e o querer do Senhor. E por último, irmão, servir ao Senhor exige firmeza diante das influências externas. Israel vivia cercado por culturas idólatras. Assim como hoje vivemos cercados por influências contrárias aos princípios bíblicos. Rapidinho aqui. No período de Israel, as influências eram os povos pagãos. Eram as outras religiões. Eram as outras culturas. Que Israel muitas vezes era cercado. Israel muitas vezes se perdia ao longo da caminhada, adorando a outros deuses, servindo a outros deuses. Por isso que Josué, aqui no capítulo 24, versículo 15, reúne um povo, traz o povo e diz, olha, vocês realmente devem fazer uma escolha. Vai servir a Deus ou aos deuses que estavam além desse rio, que os vossos pais realmente serviam? E hoje, irmão Biano, qual é as influências hoje? Tem influência? Tem. Hoje tem influência, irmão, que muitas vezes estão atrapalhando as famílias. E aqui a gente vai ver algumas delas. Primeiro aí, o mundo. A primeira influência que a gente enfrenta é o quê? O mundo. O mundo, irmão, tenta afastar as famílias de Deus. Você acha que o mundo está preocupado, irmão, com o bem familiar? Você acha que o mundo está preocupado que tenha aí famílias bem estruturadas? Desculpe, meu irmão. Isso foi há muitos anos atrás. Hoje mais não. Hoje a ideia é, nós não precisamos mais de famílias conservadoras. A gente não quer mais isso. Não é? É o que a gente está vivendo, meu irmão. É o que a gente está vendo aí.
A mídia e o mundo estão mostrando isso. A mídia e o mundo não quer famílias, irmão, bem estruturada. O mundo tenta afastar as famílias da casa de Deus. Mas Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Famílias. Meu irmão, minha irmã, não se conforme com isso, não. Não, está tudo certo. Quem disse, irmão? Não está nada certo. Está tudo errado. O mundo tenta a gente fazer engolir coisas que a gente não deve, irmão. A primeira influência que a gente vê aqui é o mundo. O mundo. Uma outra, irmão. Uma outra coisa que a gente deve ter aí também. Temos que ter vigilância espiritual e perseverar a santidade no lar. Se o mundo tenta destruir as famílias, irmão, nós temos que ser pessoas vigilantes. Na verdade, o Espírito está pronto. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 26:41. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, irmão, vigie. Ser uma família vigilante. Ser uma família realmente que busque a presença de Deus. Busque a santidade também, meu irmão, dentro do seu lar. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, não é? Porque o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, meu irmão. Seja vigilante, seja, irmão, realmente pessoa que está atenta constantemente. A vigilância espiritual, meu irmão, protege contra o ataque do inimigo. Se uma família não se vigia, irmão, é alvo fácil. No reino animal, é assim que funciona. Quando a leoa sai para caçar, dentro daquele bando, seja qual bando for que ela vai atacar, zebra, gnu, ou tanto outro, ela procura os mais desatentos. Ela procura os que estão mais afastados. Elas estão atrás daquele que diz, eu estou aqui, ninguém me pega. Eu faço o que eu quero. No reino animal é assim que funciona. Quando ela vê que o bando se afastou, é aquele que está mais, os mais doentes também, tá? Ela se aproveita disso. Estão doentes. Agora faça uma aplicação espiritual na sua vida. Como é que a gente fica doente espiritualmente? Não dobra o joelho. Não oro. Não clamo ao Senhor. Não tenho desejo de ler a palavra. São os doentes. Não é? Vamos voltar para o reino animal. Afastou meu irmão. Bau, tchau. Nunca mais vai ver a luz do sol. E na vida cristã, irmão Rubiano, não é diferente. Satanás vai trucidar, meu irmão. Satanás vai trucidar a minha vida e a sua vida. Satanás não vai brincar, não. Satanás vai pegar aquele que está afastado, está distante, não tem proteção divina, não tem vigilância espiritual. Ele vai trucidar. Ele vai trucidar, meu irmão. Não brinque. A vigilância protege contra o ataque do inimigo. Filtrar conteúdos, amizades e ambientes faz parte da proteção espiritual familiar. Vou repetir para você, escute, meu irmão. Filtrar conteúdos, amizades, ambientes
faz parte da proteção espiritual da família. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Seja prudente. Não é? Não brinde. A gente tem que ter cuidado. Eu vou encerrar. Tinha mais umas coisas aqui, mas eu vou encerrar. A fidelidade a Deus em casa é um testemunho para o mundo. A fidelidade de Deus na sua casa. Você já ouviu isso, irmão? Alguém já disse isso da sua família? Olha lá. Aquela família ali é diferente. Aquela família ali tem algo que, sei lá. O mundo está sempre de olho em você, meu irmão. E quando o mundo vê você passando por luta, por problema, por adversidade, e vê você rindo, se alegrando em Deus, o mundo vai falar, o que tem de diferente naquela pessoa? Sabe o que tem de diferente? É Deus na sua família. Uma família que serve a Deus, irmão, se torna referencial espiritual. Seu lar pode ser um farol para as outras famílias. Sua casa, meu irmão. Sua casa. Sua família. Eu e a minha casa. Tudo isso aqui foi em Josué, irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero ler a minha conclusão, vou chamar o pastor Valdir, ele vai estar encerrando. Josué não apenas falou, ele decidiu. Ele não apenas liderou, ele perseverou. A declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que transforma o presente e molda o futuro. Hoje, Deus continua chamando famílias para fazer essa escolha. Deus está chamando, irmão. É hoje. Não é amanhã não. É hoje. Você, pai, você, mãe, decida. Você, meu amigo do outro lado, não conhece a Deus. Decida buscar a Deus, decida entregar a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus, para que Ele cuide de você. Decida isso. E você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua casa. Você, meu irmão do outro lado, decida servir ao Senhor com fidelidade. Decida. 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 Quero ler esse texto, o pastor já pode vir, pastor. Salmo 40, 17. Sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. O Senhor vai continuar cuidando da minha família. Deus vai continuar cuidando da sua família. Faça como Josué. E eu tenho certeza que você vai ter um lar abençoado. Tá bom? Amém, irmãos? Família é projeto de Deus, mas a decisão de obedecer é minha e sua. O projeto é dele. Mas ele colocou diante de nós a escolha de obedecer ou não obedecer. É o que ele diz. Quem obedece tem as bênçãos. Quem não obedece sofre as consequências da desobediência. Então vamos lembrar disso. Quando Josué entrou na terra, ele sabia disso. Deus tinha dito para ele, se vocês não fizerem a coisa certa, vão sofrer as consequências. É assim na nossa vida. Se a gente quer a bênção, a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. Viver de acordo com a palavra e que Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria para obedecer a palavra do Senhor. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Vamos orar?
Soberano Deus e Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia caminharmos como Josué, ó Pai, tendo esse pensamento, ó Deus, firmado, ó Deus, e tendo, ó Deus, a decisão, ó Deus, assim como ele, de servirmos o Senhor, Pai, de vivermos para teu louvor e tua glória, Senhor. Amado Deus e Pai, nós cremos que a família é projeto do Senhor. Ainda que o mundo, Pai, tem tentado de todo jeito denegrir a imagem da família, destruir a imagem da família, Pai Santo, ainda que o mundo tenta passar, meu Deus, uma imagem errada de uma família que é conservadora, Pai, que ainda busca a tua presença, busca o querer do Senhor, que ainda orienta os filhos a temer o Senhor. Pai Santo, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê cada dia força, Pai Santo, para que possamos buscar a tua vontade e o querer do Senhor. Pai soberano, muito obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, Deus. E que, Senhor, a tua palavra continue falando aos nossos corações. E que realmente, ó Deus, cada dia nós possamos tomar a decisão de buscar o Senhor e de servir o Senhor. Que não seja os atrativos desse mundo que nos afaste, Deus. Que não sejam as ilusões desse mundo que nos afaste da tua vontade e do seu querer. Que não sejam as coisas materiais que nos afaste do Senhor. Mas que possamos, ó Deus, firmar a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe rogo, Pai, que eu lhe suplico nessa noite. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares como o Senhor nos trouxe. Eu clamo, Pai, pela vida do Rubiano, que o Senhor continue sustentando, o Senhor continue ajudando o teu servo. O Senhor continue dando sabedoria, ó Deus, para pregar a tua palavra. Pai, ó Deus, eu não clamo só por ele, mas clamo pela minha vida também. Que o Senhor também me dê graça e sabedoria. Clamo pelo teu povo, ó Deus. Povo esse que aqui está, povo que está conosco através do Facebook. Pai, que nós não possamos só ouvir a tua palavra. Que nós possamos colocar em prática. Que nós possamos ser obedientes à tua palavra, Senhor. É o que eu lhe rogo nessa noite, que eu lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos falar nossa referência que se encontra lá em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Amém? Uma boa noite aos irmãos que aqui na igreja estão e uma boa noite aos irmãos que estão conosco através do Facebook também. Que Deus conceda a cada um uma semana abençoada na presença do Senhor. Lembrando que amanhã começa a nossa semana de oração, tá bom? Então amanhã às 8 horas nós vamos dar início aí à nossa semana de oração e depois no sábado a gincana da família continua, tá bom? Que Deus abençoe a todos.